Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Estou aqui hoje na área de Ciências Humanas, justamente com o conteúdo de Geografia. E o tema da nossa aula hoje, dando continuidade aí aos estudos sobre o solo, nós vamos falar sobre impactos ambientais decorrentes do uso e ocupação do solo. Então esse é o nosso tema hoje. A gente falou sobre a questão do solo na última aula, né, o uso desse recurso natural. Falamos um pouco sobre o conceito do solo e um pouco sobre a importância dele para as atividades humanas, as atividades antrópicas. E é claro, nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre esse uso dos solos. E é claro, quando a gente fala de uso do solo, nem todo uso é realizado com devido planejamento. Nem todo o uso do solo ou dos recursos naturais é realizado de forma adequada. Então hoje a gente fala principalmente sobre o mau uso do solo, que leva à ocorrência de problemas ambientais ou impactos ambientais. Então se a gente vai falar sobre esse solo, por exemplo, na agricultura, se você faz o plantio em uma determinada área e você não tem esse cuidado, né, de fazer a adubação de forma correta, de fazer a fertilização do solo de forma correta, você acaba desgastando esse solo, acabando, né, esgotando ali com o material orgânico dele e, é claro, inutilizando aquele solo. Então é necessário que um planejamento para que essas atividades aconteçam, de forma a que elas possam ocorrer por várias e várias gerações, por vários momentos. Tá? Alguns produtos, inclusive, por exemplo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, geralmente, o plantio, né, da cana, ele consome tanto do solo que geralmente é plantado uma vez e esse solo se torna inutilizado. Ah, mas tem fazendas por aí, né, agora, né, mesmo, o nosso estado de Goiás é um grande produtor de etanol. Como que você tem grandes áreas aí produzindo por vários e vários anos já? Justamente isso que está acontecendo, o planejamento. Então, um uso adequado. Se você faz a plantação da cana-de-açúcar e não cuida do solo, o que você faz? Plantou uma vez, ganhou a grana ali vendendo, né, ou a cana-de-açúcar ou seus derivados, e acabou por ali. Tá? Se você faz o planejamento e cuida daquele solo, você consegue fazer o replantio várias e várias vezes. Por exemplo, uma técnica que é muito utilizada na cana-de-açúcar, você consegue utilizar aí o próprio bagaço da cana, você consegue utilizar ele para poder... Você consegue utilizar o bagaço da cana formando ali um tapete orgânico por cima do solo, e esse tapete orgânico ele vai servir como justamente uma proteção para o solo. Então você fez ali o plantio da cana-de-açúcar, fez a colheita, você consegue plantar de novo e aquele solo praticamente intacto, sem sofrer nenhum prejuízo. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre esses impactos ambientais ligados à utilização do solo. Então acompanha comigo aqui na tela. Nós temos aqui os impactos ambientais decorrentes do uso e ocupação do solo. Apesar da extrema importância que o solo desempenha, o seu uso realizado de forma inadequada facilita o aparecimento de vários problemas, tais como, primeiro, esgotamento dos solos. Então é justamente o que a gente estava falando, né? O plantio de forma inadequada, promove esse esgotamento do solo. Então, o crescente aumento das erosões é resultado da forma equivocada de plantio, desenvolvida por muitos agricultores ao longo do território brasileiro. Isso tem transformado grandes áreas produtivas em solos inférteis. Então, por exemplo, uma prática que é muito comum no nosso estado, né, uma prática que é tradicional, a queimada. Então você faz, por exemplo, vai roçar, né, até mesmo, tem uma roça, né, geralmente plantações que são familiares, então a agricultura familiar, uma família tomando conta ali, geralmente uma produção para subsistência, você faz ali a limpeza a roçagem. Só que resta muito material orgânico, você às vezes tem que cortar uma árvore e tal, para limpar aquele território. Tá, depois aquele material para recolher é bastante complicado mesmo, é relativamente difícil e até mesmo precisa desempenhar um dinheiro, né, uma grana, para retirar aquele material. O que muitos desses agricultores, muitos desses proprietários, né, de roças aqui no nosso território brasileiro fazem?
bota fogo. Então limpou o território, juntou ali folhas, restos de raízes e tudo. Esse material, né, restos de árvores até, vai botar fogo ali. E acha, o que ele acredita? Que ao botar fogo facilitou para limpar aquela região. Só que quando ele coloca fogo, o que ele está fazendo? Ele está queimando também todo o material orgânico, os nutrientes que estão por cima ali, nas camadas mais superficiais daquele solo. E o que acontece? Da primeira vez que ele planta, olha só, nós somos muito imediatistas, né? Então, da primeira vez que ele planta, como ainda tem aquele restolho ali, né, aquele resto ainda da própria queimada, você tem material orgânico ali ainda. Apesar de ter danificado a maior parte, resta ainda um pouco desse material. No primeiro plantio, vai crescer ali a vegetação, vai crescer ali o seu cultivo, a sua cultura, né, e a roça, digamos que funcionou. Mas quanto mais vezes fizer esse processo, pior vai ficando o solo. Menos nutrientes vão tendo esse solo e logo aquele solo estará inutilizado. Então você vai ter aí a falta de material orgânico, a falta de nutrientes e esse solo, um processo de desertificação, que é justamente a retirada de umidade desse solo. E você vai ter um processo semelhante também, mas queimando ali esse solo, acelerando o processo de desertificação e possivelmente tornando ele cada vez mais arenoso, tá? Então você vai destruindo aquele solo e a cada plantio, né, a cada vez que você planta, pior vai ficando aquele solo, facilitando para a hora, por exemplo, das chuvas, na enxurrada mesmo, a chuva passou, a água leva aquele material estará mais solto, né, mais desprendido, e esse material sendo levado pela água da chuva, nós temos o quê? Um processo de erosão. Grandes crateras podem ser abertas a partir desse processo também, certo? Então aqui o esgotamento do solo a partir da má utilização. E ali uma imagem mostrando justamente isso. E a gente tem um outro processo de impacto ambiental que é a lixiviação. O que é a lixiviação? É um termo usado para designar um processo que ocorre quando as águas da chuva realizam uma espécie de lavagem do solo. Então lembra que eu falei aqui, ó, chove, a enxurrada leva, né, parte desse solo. E aí o que leva? Principalmente as camadas mais superficiais, onde encontram a maior percentual de nutrientes, tornando-o menos férteis. Então, a cada chuva, esse solo, principalmente, quanto maior a inclinação dele, maior a velocidade dessas águas também, né? Então, menos fértil. Menos fértil. Em decorrência desse fato, faz-se necessária a aplicação cada vez maior de fertilizantes. E cada vez maior a quantidade de fertilizantes, o que vai acontecer também? Uma maior contaminação do solo, dos alimentos. E, é claro, vai se enquadrar no mau uso desse solo. Então, a lixiviação é essa espécie de lavagem do solo, tá? Vai retirando. Vocês podem compreender, inclusive, olha só, no slide anterior falamos do esgotamento do solo. Nesse, a gente já está falando aqui de lixiviação. Então, logo ali acima. Esses processos, eles acontecem de forma simultânea. Tá? Não é assim, ó, desse jeito acontece a lixiviação. Você fecha essa caixinha aqui da lixiviação e agora a gente tem... Não, eles acontecem de forma simultânea. Tá? Erosão, intemperismo, lixiviação, esses processos são paralelos, tá? Ao mesmo tempo eles vão ocorrendo. Seguindo aqui, a gente tem o conceito de laterização, que é um processo que acontece em lugares nos quais predominam duas estações bem definidas, ou seja, para nós aqui, né, Goiás, duas estações bem definidas, e justamente duas estações que são quentes. E a gente tem, ó, bem definidas, uma é seca e outra é chuvosa. Vou até marcar aqui para vocês, olha, uma estação seca e outra chuvosa. Essa estação seca, geralmente, elas acontecem entre os períodos do outono e inverno. Já no início da primavera, a gente começa aí com as primeiras chuvas, primavera, e no verão, bastante chuva, né? Inclusive, a gente está fechando aí o verão, já entrando no outono. É claro que esse ano é um ano um tanto quanto atípico, mas já no início do outono a gente está tendo aqui, né, grande presença ainda de chuvas, tá? Mas a gente pode observar que vai tendo, se a gente pegar o gráfico, nesse início do outono, o gráfico vai caindo a quantidade de água.
tá? Quando chega mês de maio, junho, julho para frente, aí a gente já tem estiagem, praticamente sem chuvas, né? Julho, agosto, até o início de setembro ali, praticamente sem chuva nenhuma, tá? Inclusive, final de agosto, início de setembro, período muito quente, a umidade muito baixa, já há quase 3 meses, né, sem chuvas no nosso estado, na nossa região, e é onde a gente vai ver aí grandes problemas, inclusive envolvendo a questão de saúde também, tá? Mas voltando aqui para o impacto do solo, nós temos essa característica favorece a concentração de hidróxido de ferro e alumínio. Inclusive, ó, os nossos solos daqui de Goiás, são solos com grande presença de ferro ou grande presença de alumínio. Então, o ferro, geralmente, a gente vê os solos mais amarelados e solos mais avermelhados. Geralmente, essas cores é justamente o que vai representar essa grande quantidade de ferro ou de alumínio no solo, tá? E aqui, por conta dessa questão do ferro e do alumínio, o que acontece? O solo ele se torna mais ácido. E é claro que aqui no nosso estado foi uma fronteira agrícola durante muito tempo. O que é isso, fronteira agrícola? Não conseguiam plantar no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, né, grande parte dele, grande parte do cerrado. Onde é cerrado, né, onde é essa vegetação do cerrado, esse bioma, esse domínio morfoclimático do cerrado, foi difícil de plantar. Então, só a partir de 1970, da década de 70 do século passado, que desenvolveram um processo chamado de processo de calagem. Esse processo de calagem faz o enriquecimento do nosso solo, diminuindo a acidez e possibilitando o desenvolvimento da nossa agricultura, tá? Então, foi uma fronteira agrícola até a década de 70 do século passado. E aí, é claro, justamente por esse processo de laterização. Seguindo aqui, a concentração desses minerais forma a laterita, que torna difícil o manejo do solo em virtude do surgimento de uma ferrugem por cima dele, deixando-o mais duro. Então, esse processo aí que nós temos e típico da nossa região aqui, né, da nossa região centro-oeste. E agora, poluição direta e contaminação. A poluição direta ou contaminação consiste na alteração química da composição dos solos, tornando-os muitas vezes inférteis. Trata-se de um problema eminentemente antrópico e causado pelo uso excessivo de agrotóxicos, defensivos e fertilizantes na agricultura, e também pela infiltração de materiais orgânicos poluentes em áreas de lixões, aterros sanitários e até em cemitérios, onde há uma elevada taxa de formação de chorume. Então, a decomposição, né, do material, principalmente orgânico, gera aí esse chorume e vai ter uma poluição e a contaminação direta, tá, do solo. Seguindo, nós temos o processo de desertificação, que, resumidamente, o que acontece? Regiões muito quentes, a evaporação desse solo, então ele vai perdendo ali, né, a umidade presente. Como eu falei para vocês na aula anterior, se não me engano, 2 elementos mais importantes para a terra, né, para o solo, são a água e a questão aí do solo ser argiloso, né? Então são os principais elementos aí de valor para o solo. Então, se não tem água, o que acontece? Quanto menor a quantidade de água, menor a produtividade desse solo, tá? Menor a facilidade, né? Vai diminuindo ali as facilidades para utilizar aquele solo. Então, desertificação, a retirada de umidade. E aí nós temos aqui, consiste no processo de degradação e esgotamento dos solos que ocorre nas regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde a pluviosidade não é maior do que 1.400 milímetros anuais. E, portanto, a evaporação é maior que a infiltração. A desertificação recebe esse nome porque provoca uma mudança da paisagem para algo próximo à paisagem de um deserto, embora não necessariamente a área formada possa ser considerada como tal. Embora esse problema apresente algumas causas naturais, como o clima e a predisposição para sua ocorrência, os seus principais determinantes estão associados a práticas antrópicas, tais como o desmatamento, as queimadas, o uso intensivo do solo pela agropecuária, mineração, irrigação incorreta, entre outros. Por exemplo, a gente observa
terras que foram agricultáveis, né, há mais tempo elas são direcionadas para esse uso, você observa aí esse desgaste e a retirada da umidade desse solo. Processo de desertificação, tá? Com a agricultura mais intensa nesses locais, certo? Seguindo aqui, arenização. Então, como eu havia falado, a arenização é a maior quantidade de areia, né? E muitas vezes confundida com a desertificação. Mas se trata de fenômenos diferentes. Desertificação retira a umidade. A arenização consiste na formação de bancos de areia em solos já de consistência arenosa em regiões que, diferentemente das areias que se desertificam, apresentam climas mais úmidos e com maiores volumes de chuva, onde a infiltração e o escoamento da água são superiores aos índices de evaporação. As causas para o processo de arenização estão, sobretudo, relacionadas com a remoção da vegetação, a principal causa, que protege e firma os solos. Assim, as chuvas vão gradativamente lavando o terreno e removendo seus nutrientes em um processo que pode ser ainda mais intensificado pela prática exaustiva da agricultura ou da pecuária. No Brasil, esse processo é bastante comum na região sul, por conta da umidade, né? Na nossa região, mais comum a desertificação. Região sul é mais comum a arenização. Enfim, o desmatamento, as queimadas, o uso irregular do solo para a criação de pastos, o uso excessivo de agrotóxicos são alguns dos exemplos de atitudes que comprometem a importância do solo, além de provocarem o desequilíbrio de vários ecossistemas. Então esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, né? Nós temos aí os problemas ambientais, os impactos ambientais relacionados à má utilização do solo, tá? Nós ficamos por aqui e voltamos com uma próxima aula, seguindo ainda esse tema sobre o solo. Tchau para vocês e até mais. Valeu! Valeu!